E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão com mais um vídeo aí de Master Duel. Bora lá que eu vou fazer uma decklist pra vocês do deck de Vampiro. Vou falar pra vocês os pontos fortes, fracos, o que eu achei, qual foram as minhas dificuldades para montar essa decklist. Então não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha. E também em breve eu acho que eu vou fazer um outro deck, tipo o True Draco também pra vocês. Esse deck eu já tenho um pouco mais de habilidade com o True Draco, para alguns iniciantes, né? Então, bora lá. Vamos lá então, galera, estamos aqui com o deck. A minha dificuldade, vou já começar com as minhas dificuldades. Minha dificuldade foi achar uma decklist decente que funcionasse no Master Duel. Então eu rodei na gringa, nossa, eu vi muito vídeo de gringo, os caras explicando e tudo, né, como fazer as jogadas. E às vezes eu via alguns que jogavam OCG, outros jogavam TCG, então era bem complicado, porque o C-Max era uma carta que mudava muito, né? Então eu fui moldando do modo que eu mais me adequei, né? Que eu mais gostei de jogar, né? Algumas cartas aqui que tinha na maioria das engines eu não coloquei foi a troca de opinião, que é essa carta aqui, que eu chamo ela de dois corações, eu até mostrei no vídeo passado. Essa daqui, galera, essa daqui, ó, mudança de opinião, né? Então tem gente que usa mudança de opinião, mas eu preferi usar o TTT, né? Então, questões. Outra questão aqui também nesse decklist, a grande maioria usa essa carta no extra deck, que é a daqui, ó. Ela é muito boa mesmo, mas assim, eu não tenho recurso para montar ela. Então eu coloquei a Gods como um furo ali, né? Para você montar esse deck, o que você precisa fazer primeiro? Comprar o estrutural dos zumbis. O ideal é você comprar 3 estruturais, para você ter 3 desse carinha aqui. Que é muito importante para esse deck. Outra coisa, que quando eu fui montar esse deck, eu vi uma hora que eu tinha menos vampiro e mais zumbi. E o vídeo não é sobre isso, o vídeo é sobre ter mais vampiros e menos zumbi. Só que com o zumbi o deck fica muito mais agressivo, né? Então eu tive que me balançar um pouquinho aí pra funcionar. Vamos lá, então vamos começar com a explicação dos vampiros. A maioria dos vampiros eles têm efeitos entrando como especial ou caindo no cemitério por algum motivo, né? Então vamos começar pelos nossos starters, né? Que não são starters entre aspas, né? Esse que é o ruim do deck de vampiro. Não tem um cara que você coloca assim, pô, é um starter, você vai fazer uma jogada, pô, pô. E também não temos um boss tão fácil e acessível como seria de outras praxes, né? Então vamos lá, vamos começar primeiro pro nosso familiar vampiro. Esse bicho ele pode, quando ele entra com normal não acontece nada, mas quando ele entra como especial, você pode pagar 500 de vida e você adiciona um monstro vampiro do seu deck à sua mão. Se ele tiver no cemitério, você pode descartar uma carta vampiro ou vampira da sua mão ou do campo, e aí ele entra com o especial e faz esse efeito. Então ele tem esse efeitozinhos, né? Ele é o nosso starter, nosso nível 1. A gente vai usar ele muitas vezes o Onicaribou para jogar no cemitério para a gente conseguir fazer algum combo. Se você tiver só zumbi na sua mão, não funciona. Tem que ser vampiro, né? A nomenclatura tem que ser vampiro ou vampira, né? Então é o nosso buscador de monstros. A gente tem o nosso outro, que é o criado vampiro. Ele tem o mesmo esquema que o outro, né? Que seria entra especial, você pode pagar 500 pontos de vida e você adiciona uma mágica ou uma armadilha vampiro da sua mão, do seu deck para a sua mão. E se ele estiver no cemitério, você pode descartar uma carta vampiro da sua mão ou do campo e ele entra como um especial. Ah, uma coisa que eu não comentei: quando eles entram com especial a partir desse efeito do cemitério, após eles saírem, eles são banidos. Eles só não são banidos que se você usar eles como Matter Exceed e desassociar eles. Que raramente você vai fazer isso, né? Pode acontecer, mas raramente. A gente tem o Fantasma Vampiro, esse cara aqui é um cara mais interessante. Quando ele entra como normal summon, você pode enviar uma carta vampiro, né, da sua mão ou do campo para o cemitério e depois você adiciona uma carta vampiro de nível 4 ou mais e depois você joga outra carta vampiro para o seu cemitério de nível 2 ou menos. Então, sempre que você usar essa carta, você vai descartar um desses caras vampiro aqui. Então esse cara entrou, descarta ele.
E aí você começa o seu combo a partir desse, descartando esse, dá pra fazer isso. E aí você sempre vai ter algum starter na sua mão. Mas ele tem um segundo efeito, galera. Qual é o segundo efeito? Quando ele estiver no cemitério, você pode banir ele e você pode fazer um novo normal summon. E você pode tributar o monstro. Se, exemplo, se do outro lado do campo tiver um zumbi, você pode usar o zumbi do seu oponente para ele entrar. Então tem como fazer uns combinhos com essa carta. Ele sempre lembra, né? Ela se bane para fazer esse efeito. Os dois efeitos podem ser usados no mesmo turno. Ele não tem essa diferenciação, mas só pode usar uma vez por turno cada efeito dele, né? Aí a gente tem o Sombra Zumbi, o Sombra Vampiro. Ele não pode ser usado como matéria de Exceed, mas você raramente vai usar esse negócio dele, não vai te importunar em nada. Mas, exceto o Monstros Trevas, tá, galera? Mas raramente você vai usar ele como Exceed, você vai usar ele mais para fazer os Synchros, né? Então, quando ele entra como normal, ou especial no campo, você pode invocar um monstro vampiro de trevas da sua mão ou do deck para o campo, exceto o próprio Sombra Zumbi, né? O próprio Sombra Vampiro. Então ele é um invocador. É bem interessante ele, que você consegue puxar alguns monstros, né? Aí para o campo. Vamos agora, galera, pro Duque Vampiro. O Duque Vampiro eu usei poucas vezes o efeito dele, mas ele tem a mesma coisa que o Sombra. Ele não pode ser usado como matéria Exceed, é apenas como a matéria Exceed para monstros de trevas. E ele também, quando ele entra como normal summon, ele pode puxar um monstro trevas, vampiro trevas do seu cemitério para o campo em modo de defesa. O segundo efeito dele é quando ele entra como especial, você pode declarar uma carta monstro, magia ou armadilha, e o oponente tem que descartar uma carta dele, do deck para o cemitério, né? Agora a gente vai para os principais vampiros, que eu acho que são os principais vampiros, né? A gente tem a Fraulein. Essa da menina é muito foda mesmo, ela é zica. Primeiro que quando qualquer monstro ativar efeito, ela pode entrar como especial no campo. E outra coisa, quando o oponente declarar um ataque, você pode matar os seus pontos de vida para dar a defesa e ataque para ela. Então, e o máximo são 3.000. Então ela pode ficar com 5.000 de defesa e 3.600 de ataque. E é muito legal essa habilidade dela, que você usa bastante. E ela é um nível 5, você consegue fazer alguns Synchros com ela e tudo, né? A gente tem o Flagelo. O Flagelo foi o que eu mais usei, na verdade. Quando ele entra como normal ou especial, você pode pagar 1.000 de vida e depois você escolhe um monstro vampiro do seu cemitério e ele é invocado por invocação especial. Exceto o próprio Flagelo, você não pode reviver ele. Outra coisa, o monstro que é revivido não pode atacar naquele turno. Mas você sempre vai reviver para fazer alguma matéria, né? Raramente você vai reviver para poder bater ou fazer alguma coisa desse tipo. E a gente tem o primeiro boss do deck, que é o Vampiro Void. Ele tem alguns efeitos, que o primeiro efeito é quando o monstro do campo ativar efeito, você pode sacrificar monstros no seu campo e ele entra como normal summon do cemitério para o campo. E ele também, se você controla monstros ali na sua área normal, você pode negar uma ativação do oponente, sendo mágica, armadilha ou monstro, né? Então é um negate muito poderoso, né? É sempre importante você tentar passar com ele no primeiro turno, porque ele é um cara pesado, um cara muito bom. Tem alguns monstros que dá. O problema desse deck é que ele não é tão consistente no primeiro turno para você fazer uma coisa abusiva. Mas se você conseguir colocar esse cara primeiro, você vai ter um negate na mesa. Aí a gente tem a Graça Vampira. A Graça Vampira, eu não usei o efeito dela nenhuma vez, mas se você quiser usar, você pode pagar 2.000 e invoque uma carta, a invocação especial do seu cemitério. Eu não fiz esse efeito, eu usei a mais ela como matéria, né? Mas se você estiver desesperado, você pode pagar 2.000 e você consegue fazer uma invocação especial do seu cemitério. Nas cartas mágicas vampiro, a gente tem o Desejo Vampiro. O efeito que eu mais usei foi o primeiro, né? Que é esse daqui, que você pode escolher um monstro fácil para cima. E aí você descarta uma carta e aquela carta que foi alvo, ela vira o nível. Então, muitas vezes eu usei essa carta para mudar o nível de um monstro, para ele conseguir fazer um Synchro ou até mesmo o Exceed, né? Porque aí essa carta ajuda muito a gente fazer
o boss principal do arquétipo, né? A gente tem o Domínio Vampiro. O Domínio Vampiro, ele tem dois efeitos. O primeiro efeito, você pode pagar 500 de vida e você pode usar uma nova invocação normal summon de um monstro vampiro ou vampira. E quando o oponente tomar um dano a partir de um monstro vampiro, você recebe ao contrário. Então, exemplo, se ele atacar... Cadê ela aqui? Aqui. Que se atacar essa nossa vampirinha, eu usei o ataque para aumentar o ponto de defesa dele. Ele atacou, ele tomou 500 de dano. E aí eu ganho 500 de vida. Então é essa a proporção que ele faz, né? Isso dependente se eu atacar ou se ele atacar e não conseguir matar algum monstro, tá bom? Vamos agora pro Extra Deck. O Extra Deck, galera, temos só alguns vampiros. A gente tem primeiro esse vampiro aqui, né? Que parece o Drácula, ele, né? A primeira coisa, o efeito principal dele aqui, galera, nem precisa ler tudo, é que ele dá bounce, né? Ele se desassocia uma matéria, ele pode devolver uma carta do oponente para a mão dele, né? Então é o básico que você pode saber dessa carta. A gente tem o nosso boss mesmo, né? Que é o Vampiro Zumbi. Essa carta muitas pessoas usam além do deck de zumbi, né? Muitas pessoas usam fora do deck de zumbi. Ele tem alguns efeitos, mas o efeito que mais importa pra gente é esse daqui, ó, que você desassocia uma matéria dele e você envia 4 cartas do topo do seu deck do deck do oponente. Isso aqui é perigosíssimo com o Tiaramentos, cara. Eu peguei o Tiaramentos, eu fiz esse efeito, o cara me estompou, mas beleza. Eu não esperava também muito, né, de jogar. Eu tava jogando no Platina com esse deck e eu perdi bastante até, né. Até eu chegar a um ponto que dava para jogar mais ou menos. Então quando joga 4 cartas do meu deck, e aí se uma dessas cartas for um monstro, você pode fazer a invocação especial deste monstro, né? Isso você pode fazer uma vez por turno, tá, galera? Ele também tem outro efeito aqui que ele não pode ser alvo de efeitos, tá? Você pode escolher um monstro, não pode ser alvo de efeito. Mas o principal que a gente vai usar dele aqui é esse efeito aqui, que é o descartar 4 cartas do topo do nosso deck e fazer uma invocação. É o principal que a gente vai fazer dele. A outra que é a Vampira Sugadora. A Vampira Sugadora é muito interessante a gente ter ela. Ela tem alguns efeitos meio estranhos, mas ajuda a gente. Quando ela tá no campo, ela se tributa 2 monstros zumbis. E é por causa disso que é muito bom você ter algumas cartas que auxiliam isso. Você pode escolher um monstro do cemitério do seu oponente, você invoca ele por invocação especial para o campo e ele vira um zumbi quando ele volta, né? Tipo, é como ela revivesse ele, né? Como fosse um vampiro mesmo. Ela transformou ele no escravo. Então ele volta do campo em modo de defesa. E também quando ele volta, aí ela ativa o segundo efeito. Se um ou mais monstros zumbis forem invocados em invocação especial, você pode comprar uma carta. Então você invoca o monstro do oponente, ele vira um zumbi e você saca uma carta. Essa aqui é bom para você combar com esse cara aqui, porque ela volta uma carta, ele daqui tributa e a gente consegue fazer um normal summon novamente. A gente tem a Vampira Fascinadora. Essa carta é muito interessante. Quando ela entra como link, ela entrou, ela rouba o monstro no cemitério do oponente e coloca no nosso cemitério, coloca no nosso campo. E se você tributar um monstro zumbi que você, um monstro vampiro que você controla, você toma o controle de um monstro do seu oponente. Então você consegue dominar o monstro dele por alguns turnos, um turno só, né? Ele é tipo um troca de opinião, Então aqui é o main deck. Então a gente agora vai falar das cartas de zumbi que auxiliam a gente, né? A gente tem o Florescer Brilhante, que quando ela é banida você pode adicionar uma carta zumbi, né? A gente tem o Unizumbi, que quando ele entra ele tem 2 efeitos, né? O primeiro efeito dele é que você pode escolher um alvo no campo e você descarta uma carta e esse alvo ganha mais um. Ou então você pode descartar uma carta e aí você aumenta o nível dele, né? Ela é uma carta para fazer 5, muito poderosa. A gente tem o Mezuki. Esse Mezuki ele é importante estar no cemitério. Então se você puder jogar ele no cemitério, você joga no cemitério, porque você bane uma carta e você pode fazer uma invocação especial de monstro zumbi do seu deck, do seu cemitério para o campo. E a gente só tem zumbi aqui, né?
A gente tem essa menina que eu não vou arriscar falar o nome, que é do Necromundo. Ela pode, você tributa ela e aí você pode trazer o mundo zumbi, né? O World Zombie, né? Aí a gente também tem o Rei das Condenações, né? Quando ele está no cemitério e alguém ativa o efeito, ele volta do cemitério em modo de defesa. E ele tem dois efeitos, né? Ele pode negar um efeito e banir um monstro do campo no cemitério. Esses dois efeitos ele pode ser usado na mesma corrente, tá bom? Coloquei um monstro que renasce pra gente reviver alguns monstros. Enterro tolo para jogar algumas cartas. Um por um pra gente jogar algumas cartas e trazer um monstro de nível 1, que sempre sairá daqui, né? A gente tem o mundo zumbi, que tudo vira zumbi, né? Todos os cemitérios viram zumbi, tudo vira zumbi. E aí fica muito mais fácil a gente fazer as nossas jogadas. A gente tem a Super Poly, juntamente com ele daqui a gente consegue dar alguns alvos, né? Que a gente interessa. Esqueci de falar dessa carta, é o controle vampiro. Se você controla um monstro vampiro ou vampira, você nega a ativação de qualquer carta. No extra deck a gente tem o Garura, alvo de Super Poly, Dragão Necro, alvo de Super Poly. A gente tem a Pedra Planta, alvo de Super Poly. A gente tem o Ômega é bem interessante, eu usei ele em 1 ou 2 duelos só. Mas ele é bem interessante que ele bane cartas, né? Você pode banir tantas cartas dos oponentes. Barone. A Barone eu usei muito mesmo, porque eu usava esse cara, né? E aí sempre que esse cara tava aqui, eu usava ele aqui como alvo, né? Então ele sempre aumentava um dele, ele varia 7. E aí virava a Barone, né? A gente tem também o nosso Anjo do Caos. Esse deck precisa ter essa carta, porque essa carta ela tributa muito bem. Se você tem a oportunidade de colocar 2, coloque 2. A Beatriz para jogar cartinhas pro cemitério. Zeus para caso de alguma emergência, né? Annie Caribou, o Link Caribou, né? Que aí a gente vai ter que tributar esse carinha aqui pra gente fazer alguma coisa. E a Gods. Lembrando que essa menininha aqui ela tem um lock. Se quando ela é invocada, a gente não pode fazer nenhuma invocação, mas sem ser vampiro, tá? Então, esse aqui é o main deck. Main deck simples. Na minha opinião, é um deck fraco. Ele é um de fraco para mediano. Você quer deixar esse deck mais forte? Tiraria mais engines dos vampiros e colocaria mais engine de zumbi. Mas caso você use ele full vampiro, eu colocaria um confronto justo, colocaria até um julgamento solene, só que o problema é que tem algumas cartas que não ornam com ele puro, né? E também, pra vocês saberem, esse deck aqui ele tá quase full no evento, né? Que é o evento que tá aqui, ó, evento de trevas, ó. Ele tá quase full, ó. Ó, tem pouca coisa que não tá, ó. Tá vendo? Vocês conseguem usar ele de boaça no evento. Que é o evento de luz e trevas, né? Na questão de trevas é um deck que dá pra jogar até. Então, vou lá mostrar pra vocês os combos principais e as dificuldades, que tem mais dificuldades do que acertos nesse deck. Bora lá. Bom, então galera, vou em primeiro, né? A gente jogou umas cartinhas interessantes aqui. Uma mãozinha mais ou menos. Lembrando que o deck não é um deck meta, tá, galera? Eu tô contra o Mundo Toon, né? A gente tem que tomar alguns cuidados aqui, né, no Mundo Toon. Mas ó, aqui a gente tá tendo uma jogada interessante. Aqui eu não vou nem colocar o Zumbi World. Eu vou colocar essa carta em modo de defesa. Passar, aqui não tem muita coisa pra fazer, não. Eu vim com 2 monstros maiores, então não vim com o jogo. E ele veio brincar também. Beleza. Vira a cartinha. Aqui a gente pode fazer uma jogadinha. Deixa eu ver. Tributo você. Você cai. Transforma em zumbi. Beleza. Ative você. Ative o efeito. Aí o efeito desse cara, ó, ele tem 2 efeitos. Primeiro que ele pode escolher um monstro, e aí você descarta uma carta, e aí essa carta ganha mais 1 de level, né? Ou você pode escolher um monstro com face pra cima no campo,
E os monstros que você controla não podem atacar no primeiro do turno, exceto monstros zumbis. Eu vou fazer a primeira coisinha aqui, né? Na verdade, eu vou deixar ele aqui com 5, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer o ômega aqui. Eu vou descartar você. Venho. E faço o ômega. É a melhor jogada que a gente tem no momento. Os efeitos do ômega. Descarta uma cartita. Vem aqui. Bano ele. Invoca o vampirinho. O vampirinho entra. Ativa o efeito dele. Vou declarar uma carta para ele jogar fora. Vou jogar quero uma magia. Beleza. E aí a gente ataca. Pensei que ele ia ter a maleta. Aqui. Mas tô vendo como um turno bem lento, né? O ômega volta, tá, galera? Depois de um turno ele volta. Vamos lá. O ômega voltou. Voltou a carta. Aqui a gente já vai fazer o seguinte, então. Eu vou tributar você. Meu bicho entra. Ativa o efeito dele. Trago outro vampiro. Ativa o efeito dele. Vamos tirar outra carta mágica. Beleza. Aqui eu posso fazer ou a sugadora ou essa menininha, né? Mas eu não vou fazer nenhuma das duas. Eu vou atacar ele. Beleza. Não. Não. Aqui como ele destruiu o meu... Não, eu nem invoquei ele. Eu vim aqui, tributo você, você entra. Ativa efeito. Trago um monstro pro campo, né? Então eu vou trazer o Lorde. Trago o Lorde. Lorde entra. Venho. Faço o Anjo do Caos. O Anjo do Caos entra, né? O Caos ele vai entrar. Eu posso banir qualquer carta. Vou banir essa daqui. Beleza, e a gente só ataca. Foi um campo razoável, né? Não foi um campo, nossa, que campo poderoso, né? Mas é um campo mais ou menos. Na verdade, se eu tivesse no PVP, talvez eu perdesse esse duelo, né? Porque eu vim com a mão muito ruim. Vamos lá então, galera. Vamos em segundo agora, né? Aí vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá, jogar as cartinhas. É o deck de tábua, é um deck control. Então vamos lá. Tá bom. Tá, Zombie World. Uma boa jogadinha. Venho. Joga esse cara. Joga esse efeito. Joga um por um. Descarto. Invoco. Ativa efeito. Trago um monstro. Aqui a gente tem que pensar como a gente pode fazer para estompar, né? Então uso você. Beleza. Uso ele porque vamos pegar alta mágica agora, né? Vou tirar você. Entra você.
Ative efeito. E aqui eu vou pegar a magia de counter. Beleza. Uso o domínio vampiro para fazer um novo normal summon. Aí venho, tributo você. Entro com ele. Ativo o efeito dele. Trago um vampirinho. O vampirinho entra. E aqui a gente faz... A gente pode fazer ou a sugadora, né? Ou a gente pode fazer a menininha. Eu vou fazer a sugadora. Vamos lá, sugadora. Beleza. Aqui, ó, ele, se eu ativar o efeito dele, galera, ele pode voltar um monstro zumbi, que aí voltaria um morceguinho. Não vou voltar um morceguinho, vou usar o efeito dela. Vou voltar um monstro dele. Voltou. E aí ela ativa o efeito sacando uma carta. E o outro super pole. E aí a gente ataca, vamos lá, vamos atacar. O dano que ele tomar é o mesmo que eu vou ganhar, ó. 1200, 1200. Ativa o efeito, pegou uma cartinha. Vem a vampirinha, bate ali. Lembrando que tudo é vampiro, né? Faço invocação. Porque como eu bati nele ali, eu posso voltar ele, né? Venho, coloca super pole, venho, coloca outra carta. Vamos lá. Pego como outra carta. Ativa o efeito. Essa carta é muito chata que ele vai fazer ali. Pronto. Não usei o super pole. Enterro tolo. Ah, não vou usar o enterro tolo não aqui. Ativa o efeito. Ele vive outro moço dele. O moço dele entra. Saca uma carta. Posso colocar ela. Posso usar aqui como tributo. Beleza. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu posso fazer o Lorde. Vamos fazer a invocação. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou fazer a menininha aqui, quer ver? Fazer você. 2. Tributo. Entra. Ativa o efeito. Trago ele de novo no campo. Vamos lá, trago ele. O nosso vampiresco. Associa uma carta. Vai você pra vala. Eu vou voltar você. Ah, ele puxou tudo. Deixa eu ver o que dá mais pra fazer aqui. Não dá pra fazer mais nada. Aqui eu voltaria uma carta. Não ia valer a pena. Então a gente ataca. Não sei que ele vai ter um monstro baixo ali. Deixa eu ver. É mais ou menos. Não. Vou jogar 2600. Vem mais 600. Ah, essa daqui foi melhor. Eu consegui fazer a invocação da menininha, da fascinante, né? Tá, tirou um monstro. Não vou usar super pole ainda.
Tá bom. Vamos lá então. Ativa o efeito. Efeito na cartinha. Vou tirar ela. E aí eu vou pegar na minha mão você. Eu posso fazer uma invocação e vou jogar no cemitério você. Beleza. Ativa o efeito. Você. Tiro você. Venho. Ativa o efeito. Venho. Pego outra cartinha. De boas. Aí aqui, ó, uso esse efeito. Ativa aqui, tributo você. Ativa o efeito dele. Trago o Lordão. O Lorde entra. Deixa eu ver se eu consigo trazer um monstro do cara. Primeiro eu vou tirar, desassociar uma carta. Tiro você. Beleza. Aí aqui é o que eu vou fazer. Eu vou tributar um monstro vampiro, né? Tributei. E pegar um monstro do cara. Venho. Viro ele. E faço Exceed. Porque o que acontece? Todo monstro do oponente que eu pego pra mim, ele é considerado como nível 8. Então, eu consigo fazer o vampirão. Jogo o vampirão. Vampirão entra. Vampirão dá efeito. Não jogo a carta dele, né? Eu jogo a minha para não dar efeito. Baniu. Ativa efeito. Aqui eu posso trazer... Posso trazer a carta dele para não dar efeito. Trago ela. Ela entra. Trago o Voiter. Tiro você que não preciso mais. Venho. Nego a ativação dela. Você vai buscar nada, queridinha. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ali eu não ataquei, eu tinha esquecido que quando ela ativa efeito ela não pode atacar. E ele também é a mesma coisa, também não pode atacar, né, quando ativa efeito. Esse jogo já tá ganho, na verdade, né? Duque. Posso trazer até um monstro já aqui, né? Eu posso... Deixa eu ver quem tá no cemitério agora. Ah, tem bastante cara no cemitério. Vou vir. Bana esse carinha. Carinha sai. E eu trago você. Trago você. Você entra. Não é pra negar o próprio moço não, filho. Tá louco? Ativa efeito. Ele vai me trazer uma outra carta. Ele é nível 6. Podia ter o canãozinho aqui, pra trazer a magia. Ah, não, tô com a magia aqui. Vou trazer você. Trago você, você entra. Você entrou, trago um monstro, puxa o monstro pra mim, né? Eu vou trazer o cãozinho. Trago o cãozinho. Eu precisava de um monstro de nível 4, né? Precisava descartar um monstro vampiro de nível 4, mas não tenho de nível 4. Aí ele complicou um pouquinho minha vida. Né? Porque o nível 4 eu conseguiria fazer mais coisa. E o nível 2 eu só tenho... Deixa eu ver se eu consigo... Ah, não, mas eu consigo fazer aqui. Calma aí. Pá. Venho. Pum, pum. Vamos finalizar esse jogo já.
Uso o Anjo do Caos entra, dou efeito. Bano você. Sayonara. Deixa eu ver, consigo fazer você. Pá. Venho, jogo você. Tributo você. Entra como normal, dá efeito. Trago do cemitério você. E pronto. Formou o nosso campinho vampiresco. E aí já era, né? Aí só ir pro abraço. Ganhamos vidinha. E 2. É isso aí, galera. É um deck, entre aspas, interessante. No evento dá pra vocês até usarem, brincar com ele. É um deck que eu falaria pra você montar? Não, não é um deck que eu falaria pra você montar. Tem decks muito melhores, com engines bem melhores do que essa. Né? É um deck travado, um deck que não tem um combo extend, o que ele promete fazer, não tem como você fazer tão rápido. Os bichos menores, eles são pouco buscáveis, eles são mais difíceis. Os maiores têm um bom efeito de trazer carta do cemitério, dominar a carta do oponente, mas é muito fácil de cauterizar, né? É muito fácil você pegar alguma carta, uma coisa assim. Eu sinto que o deck de zumbi ele é melhor. Um deck puro vampiro, ele tem os seus defeitos grandiosos, porque os starters dele são muito fracos e não tem um extend tão bom também no deck. Lógico que quando você começa a jogar e o oponente deixa você jogar, você consegue fazer um campo legal, consegue colocar o vampirão, né? Consegue fazer o anjo do caos, o angel, mas o resto das coisas você não consegue fazer muito. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O Branded. O Branded tem vários starters que você consegue. Tem o Aluber, tem o Tragédia que traz carta, tem o Aluber, tem até o Caído de Arbaz que vai lá, tributa uma carta. Né? A gente tem a própria Eclésia também, que ela ajuda a. Ela se tributa e entra também, né? Então, tem muitas cartas que dá para rodar e é muito ruim esse deck, na verdade. É um deck bem travado, ele é divertido. Em alguns extremos, assim, ele é bem divertido. Você roubar o osso do cara e tudo, é da hora fazer isso. Só que para você conseguir fazer essa dinâmica, você tem que vir com uma mão muito boa. Você depende de muitas cartas selecionadas. Aqui eu não tomei Ash, não tomei Cemax, não tomei confronto justo, né? São cartas que podem parar o seu jogo de algum extensão. Deixe nos comentários se você já jogou com esse deck, se teve alguma vez interesse de jogar com deck de vampiro. Na minha opinião, não vale a pena montar esse deck, mas se vocês quiserem montar, pode pegar minha decklist como exemplo. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo, galera.